sábio não foi ele, foi a mulher. Quando ela pegou a criança e viu que aquele doente daquele rei Salomão ia cortar a criança no meio, ela se jogou na frente, pegou a criança e deu para a mulher. Falou assim, ixi, eu prefiro dar a criança para outro do que ver morta. A sabedoria foi da mulher, não foi dele. E quando ele viu isso, ele falou, opa, uma oportunidade de se fazer. Porque para ele, meus irmãos, para rei Salomão, ele queria que se lascasse. Ele era rei, ele podia fazer o que quiser. E ele já é acostumado a mandar matar. E aí o que ele fez? Ia cortar a criança no meio. E aí nessa, a mulher, a mãe verdadeira falou, esse cara é doido, esse cara é um demônio, vai cortar minha criança no meio. Sabe de uma coisa? Eu prefiro minha criança viva. Pegou a criança e deu para outra mulher. E aí o demônio chamado rei Salomão, quando viu isso, se aproveitou, né, meus irmãos? E aí todo mundo na igreja fica, a sabedoria do rei Salomão. Mas a verdadeira sabedoria veio da mulher. Na hora que ela viu que aquele demônio estava com uma espada e ia cortar a criança dela no meio, o que ela fez? Pegou a criança e deu para outra. Antes viva do que morta, cortada no meio. E aí ele se aproveitou dessa situação e fez o nome dele ser grande. E aí o povo burro, meus irmãos, que não entende nada, que acredita em qualquer merda, segue essa praga desse rei Salomão. Que aí você vê. Depois, para você ver, pelos seus frutos conhecereis a árvore. O cara é assassino, bandido, saia roubando todo mundo. Igual o pai. Depois manda matar seu irmão, manda matar todo mundo. O que eu vou falar? Você vai explicar para as pessoas não querem entender as coisas. Olha bem, meus irmãos, é bem simples. Conhecerei a verdade vai te libertar. Conheça os frutos de cada homem. Veja os frutos de Abraão. Veja os frutos de Isaac. Veja os frutos de Jacó. Veja os frutos do diabo chamado Moisés e Israel. Veja os frutos do falso profeta Elias, Ismael. Veja os frutos de Enoque, que até hoje está sumido aí, né? Os três estão sumidos: Moisés, Enoque e Elias. Os três corpos estão sumidos. E eu já falei para os irmãos: Azazel é Enoque, Jesus Cristo. Ismael é Elias, o falso profeta que está por aí. E Moisés é o diabo, Israel. Não tem como. Mas o povo não quer entender isso. Poxa, é tão simples. Pega esse Velho Testamento, maldito desse Velho Testamento. Pega os 10 mandamentos do nosso pai, amar o próximo. E peneira. Ah, mas irmão, vamos dizer, irmão, eles são homens de Deus, o pai perdoou. Assassino não entra no reino dos céus. Não tem lugar. Se um assassino entrar no reino do céu, acabou. Não é difícil de entender. Olha o que Salomão fez. Ele mandou matar todo mundo. Davi mandava matar todo mundo. Moisés mandava matar todo mundo. Olha os frutos desses homens. Não deixe esses homens enganar vocês. Não tem mais tempo para isso. E aí, por causa desse rei Salomão, esse demônio aí, que, se vocês prestar atenção, Irão Abi estava ali. Estava construindo o templo junto com Salomão ali. Salomão, Irão e Abi. Estava ali os dois ali. Lembra? Irão Abi vamos dizer, um dos... como que eu posso falar? É uma inspiração para os maçons. Irão Abi. Então, meus irmãos, é muito louco isso. Conhecerei os frutos, e aí você vai saber qual é o que dá fruto bom e quem dá fruto ruim. O Messias foi claro nisso. Pô, Moisés, Salomão, Davi, Elias, Eliseu, Abraão, todos deram fruto maus. Nenhum deles é bom. O Velho Testamento, meus irmãos, está cheio de falso profeta, cheio de mentira. Se não analisar bem, como vai ser? Você vai nas igrejas aí, as pessoas querem ser igual Salomão, ter a sabedoria de Salomão, de um assassino, de um bandido. É isso que o povo quer? Nosso pai deixa, meus irmãos, nosso pai deixa. As pessoas fazem o que quer. Agora, quer seguir Salomão, quer seguir Davi, o que pode fazer? Vai nesse prostíbulo aí, ó. Poxa, eu canso de falar para as pessoas, ó, o Messias é o pão da vida, é a verdadeira, é a água da vida, o pão da vida. Se ele disse para tomar cuidado com a porta larga, olha esse prostíbulo do rei Salomão aí, que está aí no Brasil aí. Olha esse prostíbulo do templo de Salomão. O Messias disse, cuidado com a porta larga.
São muitos que entram por ela, são muitos. Olha o tanto de gente que entra nesses prostíbulos, não só do Templo de Salomão aí, mas de todas as religiões, sem exceção. Olha as portas gigantes para entrar, bastante gente, bastante gente. O Messias falou, cuidado com a porta larga. Ele avisou, cuidado com a porta larga. Mas por que esse povo não entende? A porta larga é as igrejas de pedra, onde entra muita gente, muita gente. Mas o povo não quer saber, não. O povo quer ser enganado. Aí fica levantando as mãozinhas, eu quero ter o poder, eu quero ser igual o Salomão, um bandido assassino. Fora que deveria ter sido um homem pavão, né? Porque ter 1000 mulheres e 1000 homens, com certeza acordou muitas vezes parecendo um pavão. Mas isso aí, meus irmãos, sabe, o povo não quer entender, não. Porque ali rolava de tudo, até com animais aqueles homens tinha relação sexual até com animais. Pra você ver que aquele povo era louco. Tão louco que Moisés, o diabo, Satanás, teve que fazer uma lei que todo aquele que ele visse tendo relações com os animais, teria que matar. Pra você ver que aquele povo é tão doido. E aí o povo vem dizer pra mim ainda, o povo insiste em me dizer, ô povo hipócrita, ô porcos indomáveis, que me irrita. Ainda me insiste em dizer, irmão, aquele povo de Israel é o povo santo, foi o povo escolhido. Foi sim, foi escolhido por Israel, pelo diabo, pelo Moisés. Aí eles vêm falar pra mim assim, mas é um povo santo, foi um povo escolhido por Deus. Foi isso que os anjos caídos queriam, enganar as pessoas. Meus irmãos, ainda fala pra mim assim, meu irmão, nós temos a Bíblia de Jerusalém. Peraí. Isaías e Jeremias e os verdadeiros profetas escreveram em aramaico. Já começa por aí. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, uma parte em latim e outra parte em aramaico. Praticamente o Novo Testamento inteiro foi quase grego, praticamente grego. Só a carta de Romanos que foi escrita em latim. E um pedaço lá do livro de Hebreus foi escrito em hebraico. Pouquíssimo. Porque aquele povo não queria saber, não. Tanto é que foi escrito bem pouquinho só. Só o livro de Hebreus, bem pouquinho para mandar para aquele povo lá, mas eles não queriam saber, não. E aí me diz, se o Novo Testamento foi praticamente escrito todo em grego, uma parte em latim, para que você quer voltar? Voltar, presta atenção, andar para trás, pegar uma Bíblia de Jerusalém, sendo que o verdadeiro é grego, a maioria é grega e um pedaço de latim, e um pedaço de aramaico. E um pedacinho de hebraico também, porque o Paulo tentou ainda, o nosso irmão o apóstolo Paulo ainda tentou ainda mandar uma carta para aquele povo, mas aquele povo não queria saber não, aquele povo lá não tinha jeito não. Aí me diz, e ainda me dizem ainda, o que mais me irrita, meus irmãos, o que mais me irrita é povo hipócrita, porcos indomáveis hipócrita, que insiste no erro. Vem falar que os inimigos, aí eles continuam, isso me irrita, os inimigos do nosso Messias era nós, os romanos, os gregos. Peraí, os profetas falou Israel que mata os profetas. O Messias falou Israel que mata os profetas. O Messias cansou de avisar que quem perseguia ele, queria matar, eram os judeus. E você vem me dizer que os inimigos eram os romanos, eram os gregos. Os romanos não queriam nem saber do Messias. Alguns seguiam o Messias, foram até o Messias, pedir ajuda para ele, muitos. Mas eles não queriam saber do Messias para matar ele, nunca pensaram nisso, nem os gregos. E aí os judeus armaram essa historinha que os romanos e os gregos era povo gentil, era povo do diabo, do demônio, e eles são os santos. E aí muitos porcos indomáveis até hoje acreditam nisso. Não se libertou 100%, ainda está mais ou menos, ainda, né? Tá. Mais um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas não tem coragem de dizer, o povo que matou o Messias, que matou os apóstolos, que matou os profetas, eram os judeus. Os inimigos sempre foram os judeus. Porque os judeus foram treinados para perseguir todos os que vinham trazer a verdade na terra. Quando os anjos caídos via que o nosso Pai enviava um mensageiro na terra, por exemplo, Jeremias, Isaías, Adão, eles perseguiam até matar. E Moisés escolheu um povo, Moisés, o diabo, Israel, Satanás, escolheu um povo para fazer esse serviço sujo para ele.
que é o povo judeu. Difícil de entender isso? Não é difícil. Qualquer pessoa pode entender isso, meus irmãos. Então não venha dizer para mim que nós somos gentios, que nós somos o inimigo. O inimigo sempre foram aqueles assassinos que mataram nossos irmãos, os profetas, que mataram o nosso Messias, nosso rei. Foi eles que mataram nossos irmãos apóstolos. Os inimigos sempre foram eles. Então os que estão dizendo aí que os romanos, gregos, eram os inimigos, vocês são hipócritas, covardes, não têm coragem de assumir a verdade. Os inimigos sempre foram aquele povo de Moisés, aquele povo de Davi, aquele povo de Salomão, aquele povo de Abraão que saía matando todo mundo que vinha falar a verdade na terra. Eu nunca vi o Messias dizer, os apóstolos dizer, que quem perseguia para matar eles eram os romanos, que quem perseguia eles para matar o Messias eram os judeus, os gregos. Mas o Messias falou na cara dos judeus, ele não tinha pouca palavra com eles não. Ó, vocês querem me matar, vocês me perseguem para matar. Vocês mataram os profetas, vocês mataram os apóstolos, vocês matam todo mundo que vem trazer a verdade para vocês, vocês matam. Mas o povo, esses hipócritas aí, que não tem coragem de denunciar os falsos profetas do passado, porque por causa desses falsos profetas que muita gente vai perder a salvação. E vocês que fazem vídeo e têm medo de denunciar esses falsos profetas do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, Salomão, essas pragas, esses assassinos, essas árvores podres que dão frutos podres, vocês que não têm coragem de denunciar eles, vocês são igual eles, ou pior, porque sabe da verdade, mas não tem coragem de denunciar eles, e entra no livro de Apocalipse, covarde, não tem direito de entrar no reino do céu não, porque vocês conheceram a verdade e tem chance de denunciar esses vagabundos do falsos profetas do Velho Testamento, para que os povos que estejam nessas religiões, nesses prostíbulos maçônicos, nesses prostíbulos romanos, esses prostíbulos gregos, tá? Essas religiões, todas as religiões sem exceção, se as pessoas descobrirem que esses canalhas do Velho Testamento são falsos profetas, a chance deles sair desses prostíbulos, desses botecos religiosos, é muito maior. Mas vocês não querem. Quer dizer que os romanos eram inimigo, que os gregos eram inimigo. Eu nunca vi o Messias dizer não, seus porcos indomáveis, seus hipócritas, que o inimigo dele era os romanos. Eu nunca vi o Messias dizer que o inimigo dele era os gregos. Vocês são porcos indomáveis, hipócritas, covarde. Denuncie os falsos profetas. Assim, muito mais gente vai sair do sistema religioso, desses prostíbulos religiosos. E aí sim, vocês vão ser chamados de grande no reino dos céus.